E olha, gente, na quinta-feira passada, Joinville tinha 4.413 casos confirmados de Covid-19. Ontem, no relatório divulgado pela Prefeitura, a cidade chegou a 6.367. Ou seja, um aumento aí de quase 2.000 pacientes com a doença em 7 dias, em uma semana. Hoje, Joinville, maior município do estado, são 3.050 recuperados. Mas o número de mortes também surpreende, né? Foram 33 nesses 7 dias aí. E 103 joinvilenses já perderam a vida desde o início da pandemia, vítimas do coronavírus. Desde a tarde de ontem, os leitos de UTI, isso chama muita atenção, esses leitos de UTI exclusivos para pacientes contaminados, eles estão com 100% de ocupação nos hospitais públicos aqui de Joinville. O risco de contágio em toda a região é o chamado gravíssimo. A gente mostra, né, inclusive, sempre o mapa que a própria Secretaria de Estado da Saúde coloca ali. E a gente preparou até um material também para comparar qual era essa situação. Eu falei, né, de 7 dias, a gente preparou aqui, ó, como era a situação há 7 dias e como estamos hoje. Vamos ver então aqui nessa tela para você acompanhar também aí, ó, quinta-feira da semana passada, né, 16 de julho. Taxa de ocupação dos leitos, 75%. Havia 25 leitos livres. Hoje, dia 23 de julho, taxa de ocupação, 80%. A gente observando, parece parecido, mas é porque se vocês olharem ali, o total aumentou, né? Eram 100 leitos semana passada e 118 ontem. Sobre as ocupações de hospitais particulares, a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora a gente vai dar uma olhada na enfermaria. No total de leitos de 172 na quinta passada, dia 16, a taxa de ocupação era 65%. Aí ontem, dia 23, aumentou também o número de leitos, passamos para 205, atendimento exclusivo, tá? Covid-19. A taxa de ocupação, 74%, ou seja, semana passada eram 112 em ocupação e depois passamos para mais de 150. Agora sim a gente vai acompanhar, falando das taxas nos hospitais, as ocupações dos hospitais aqui da cidade. Então, olha só, gente, hospital e regional, quando a gente observa ali nos livres, nada. Todos os leitos ocupados, 40 no São José e 20 no Hospital Regional. Entrando agora as ocupações de hospitais particulares, dos 29 a 4 livres. No Hospital Dona Helena, dos 24 leitos disponíveis, 9 estão ocupados e 15 livres. E no Hospital Apivida, do total que são 5, tem 5 livres para quem precisa do atendimento no Apivida. Ainda sobre as ocupações nos hospitais particulares, a Unimed ampliou a quantidade de leitos essa semana. O hospital tinha 16 e também chegou a estar com todos ocupados e agora está com os 29, como a gente acompanhou ali na tela, né? O Dona Helena também ampliou, tinha 19 e passou para 24. Bom, todo esse índice de ocupação, claro, tem preocupado a Secretaria de Saúde aqui de Joinville. E essa preocupação também é da comunidade, é da população. E por isso, a gente vai agora levar a informação até você, esclarecimento. Do lado, a preocupação e a informação para a gente ter essa prevenção com a gente. Quem está ao vivo agora é a Kelly Borges, que inclusive está ao lado do secretário de Saúde. Kelly, o município havia anunciado a abertura de 10 leitos de UTI no Bethesda, né, no início da próxima semana, como a gente falou. Só que diante dessa realidade, 100% de ocupação pelo SUS, há possibilidade de fazer com que essas novas unidades aí de terapia intensiva comecem a funcionar ainda hoje, quem sabe? Boa tarde. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Então, eu estava batendo um papo com o secretário aqui antes de fazer essa entrada ao vivo. Ele já me explicou que existe sim a possibilidade, mas não hoje, que isso aconteça a partir de amanhã. Mas é uma tentativa, na verdade, também de colocar esses leitos em funcionamento antes do prazo programado, devido à necessidade. Muito boa tarde, eu gostaria até que o senhor me explicasse. Não é tão simples assim, precisa de ter todo um aparato necessário para poder realmente atender esses pacientes com Covid. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly, Sabrina, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o desafio, ele é estrutural, nós estamos tentando vencer esse desafio lá de colocar uma rede de água específica para o tratamento de diálise. Nós estamos com as equipes trabalhando empenhadas em conseguir habilitar para funcionar ainda amanhã esses leitos. No Hospital São José nós também estamos com o desafio de montar mais leitos de UTI já ainda hoje. A rede está trabalhando bastante, os nossos profissionais. Mas nada disso ampliar leitos se nós não tivermos a colaboração de todos. Nós podemos votar 10, 20, 30, 40, né? Se a gente continuar com o sentimento que está tudo certo, a gente vai continuar com esse desafio. Então a gente precisa da colaboração de todos
nesse sentido para respeitar as medidas e as regras de distanciamento. Senão nada vai adiantar. A gente não vai dar conta de dar suporte para todo mundo se todo mundo continuar vivendo como se tivesse tudo certo. Jean, a gente estava acompanhando antes aí, a Sabrina até mostrando, né, em arte, a quantidade de ocupação de leitos. Quando a gente fala sobre o SUS, rede pública, 100% deles estão ocupados. Quando essas pessoas hoje procuram um atendimento, que elas precisam ser internadas, como é que fica a situação dessas pessoas? Como é que está sendo esse atendimento para elas? Bom, nossas equipes estão trabalhando, né, para ninguém vir a óbito por falta de leito, mesmo que não tenha um leito específico credenciado como UTI. Nós temos equipamentos e profissionais habilitados em outras áreas do hospital para poder dar suporte. E é isso que tem sido feito. Por isso que até agora ninguém morreu por falta de leito e não vai. Nós estamos trabalhando para isso. Essa é a nossa meta primária nesse momento. Interrompemos outras áreas do hospital de atendimento justamente para dar esse suporte. Estamos vivendo possivelmente o pico desse desafio aqui na nossa cidade. O inverno chegou, as síndromes gripais realmente aumentaram, e as pessoas, no descrédito de que realmente esse vírus estava aí, estão tocando sua vida normalmente. E esse é o grande desafio. Se a gente não trabalhar em conjunto, tudo que a gente está fazendo do lado de cá não vai ser suficiente. Isso significa que pessoas, por exemplo, que hoje estão internadas, ocupando um leito de UTI e que elas não têm o diagnóstico com a testagem positiva para o coronavírus, elas podem migrar ali dentro do hospital e ir para uma outra área ou isso não é possível? Como é que vocês estão organizando esses pacientes dentro da unidade? Bom, especificamente eu vou te dar então esse detalhe. O que acontece? Todos os pacientes que não estão confirmados com Covid, ou seja, descartados para Covid, eles são transferidos para outros leitos, não Covid, ou em Joinville ou na região. A transferência tem sido constante nesse momento. Nós montamos uma unidade de suporte avançado dentro do Hospital São José. Que é isso? Uma ambulância com médico e equipamento, uma UTI móvel, justamente para dar agilidade nessa transferência interhospitalar. Mas as outras pessoas que lá estão internadas por outras doenças não correm o risco? Não, essas não, né? É suporte à vida, independente do Covid. Nesse momento nós temos os PAs preparados para conseguir suportar um tempo até uma transferência hospitalar. Então eles têm lá equipamentos profissionais. Todas as equipes estão trabalhando 100% para fazer a manutenção da vida de quem necessita. Em relação à criação de novos leitos, como que hoje está a situação do hospital regional? Eu sei que vocês contam muito para que, né, a obra termine, para que os 20 leitos fiquem disponíveis o quanto antes. A gente até tem a informação da Amunesc que eles já liberaram o projeto de instalação, por exemplo, da linha ali de gás, para passar a tubulação de gás. Como é que vocês cobram o Estado um posicionamento em relação à eficácia, né, de resolver essa questão e colocar esses leitos em funcionamento de fato? Bom, Kelly, é assim, ó. As cobranças foram todas feitas, só que mais do que cobrar nesse momento, o município botou a mão para ajudar a efetivar mesmo, né? Então, assim, toda a parte de imobiliário é nós que vamos colocar naqueles leitos para funcionar. E já na próxima semana já podem até ser instalados. Nós estamos fazendo mais do que cobrar. Cobrar nesse momento, achar culpado, não resolve. O que resolve é botar leito para funcionar. E é isso que o município tem feito através de credenciamento. Vamos colocar esses leitos no Hospital São José, no Hospital Betesda e temos outras ações sendo feitas para a próxima semana, independente dos leitos do Hospital Regional. Nós precisamos do momento de agir agora. Aproveitando então esse gancho, hoje a capacidade do município de ampliar a quantidade de leitos seria para quanto? Quanto o município poderia oferecer de mais leitos, então? Nós estamos trabalhando através do município especificamente para na próxima semana colocar no mínimo mais 30 leitos à disposição da comunidade. Na próxima semana já. Só não vou dar mais detalhes porque senão fica especulando, né? E esse é o grande objetivo, botar mais leitos à disposição. Mas isso não pode servir de alento para a gente não mudar nossas atitudes nesse momento. Existia uma tratativa de poder, por exemplo, ocupar leitos dentro dos hospitais privados? Já temos um credenciamento aberto há bastante tempo nesse sentido. Os hospitais privados também estão sofrendo pressão nesse momento por aumento de leitos da própria demanda das vidas que eles têm que dar suporte. Mas temos sim propostas nesse sentido caminhando. Jean, vamos falar um pouquinho disso sobre testagem. Eu tenho um número aqui, né? O município hoje já fez a testagem de 32.694 pessoas até ontem. O município ainda tem como testar mais pessoas? Nesse momento, os testes estão escassos. Por quê? A ampliação da testagem foi muito grande nos últimos dias. Nós somos o único sistema que está testando. O que eu quero dizer com isso? A rede privada, através dos convênios, não testa. Só pacientes internados em estado grave. A rede pública tem testado. O município adotou essa estratégia. Nossas compras tiveram um atraso na chegada, mas nós já estamos trabalhando
para tentar normalizar essa situação na próxima semana. Mas nesse momento temos escassez e os testes estão sendo direcionados para aqueles casos positivos ou sintomáticos, né? Dos familiares que tem na casa e para as áreas específicas e estratégias da Secretaria. Bom, o Balanço Geral, obviamente, gosta muito da participação das pessoas de casa também. Eu vou devolver para a Sabrina, porque eu acho que tem mensagem chegando aí pelo nosso WhatsApp. Sabrina, é contigo. Tem sim, Kelly. Inclusive, acho que o secretário já está escutando a gente aqui do estúdio. Secretário Jean Rodrigues, obrigada, né, por dispor o tempo aí com a gente. Antes dessa pergunta do Lauro, eu quero fazer uma pergunta, por favor, ao secretário, porque é uma das que está mais vindo aqui para a gente. E a gente sabe, vendo agora o secretário falar, que as pessoas precisam ter os cuidados, as pessoas estão levando vida normal. Diante desse lado que às vezes não está ajudando, como a gente pede tanto, secretário, há a possibilidade, essa é a grande pergunta que muitos fazem, de vermos medidas mais restritivas ou até um lockdown tão falado? Bom, temos sim no radar medidas mais restritivas antes do lockdown. Mas mais do que medidas mais restritivas, o nosso grande desafio é que se eu aplicar uma medida muito mais restritiva, eu vou ter que fiscalizar. Aí eu deixo de colocar recurso público em assistência, em médico, em enfermeiro, para colocar gente fiscalizando as pessoas. Esse tem sido o nosso grande desafio. O deslocamento. Ah, mas vocês não têm recurso? Temos. Mas a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai perdurar e o recurso ele é finito. Então o grande desafio nesse momento é dar estrutura de saúde para a nossa rede. Estamos contratando mais de 400 profissionais nesses últimos 60 dias. Profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Esse é o grande desafio. Medidas mais rigorosas estão sim no radar. Estão no radar. Mas daí a gente muda o panorama. Tem que ficar fiscalizando, reprimindo a população e a gente está tentando trabalhar pelo lado da conscientização. Tá certo, a consciência. Agora sim, a gente tem uma pergunta então aqui do Laura. Vamos botar na tela. É uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, tá, secretário? Ele mandou pra gente a seguinte pergunta: por que os resultados dos exames para a Covid demoram de 7 a 30 dias para sair? Desculpa, da Paloma. Bom, sem problema. É justamente isso que tem acontecido nos últimos dias. Tem melhorado demais o tempo-resposta dos exames. Até por isso que tem crescido de um dia para o outro o número de casos confirmados, que estavam aguardando os resultados e eles vão saindo. O que acontece? Tem uma série de exames que é o RT-PCR, que é aquele do nasofaringe, que é encaminhado para o Estado, que está com esse tempo de demora, de 7 a 10 dias. Os nossos testes comprados em Joinville, ou os mesmos testes rápidos, o teste rápido na hora sai. O nosso comprado, em até 72 horas já está tendo acesso ao resultado. Então nós temos esse delay em alguns casos. Isso não quer dizer nada. Por quê? Sinceramente, o que precisa ser feito nesse momento, se você tem sintoma ou um diagnóstico possível, é guardar o isolamento. Guardar o isolamento e cuidar da sua família. O resultado só vai te dar uma certeza se é Covid ou não. E nesse momento, o importante é resguardar. Nós já estamos fazendo um isolamento seletivo, que é justamente o quê? Restringir as pessoas em casa por 14 dias que têm sintomas gripais. Tem mais pergunta também pelo WhatsApp aqui, secretário. Vamos ver agora a pergunta da Raquel de Araguá. Não seria interessante testar todas as pessoas do grupo de risco? Aí é um pouco do que o secretário falou agora, né? Até que ponto a testagem, se o pedido é por isolamento? Bom, é isso que nós acreditamos como estratégia. O que acontece é que nesse momento, que a população realmente nota que existe o coronavírus andando entre a gente porque algum familiar teve contato, a procura indiscriminada pelo teste, ela tem acontecido. Quando nesse momento a orientação clara de saúde que nós temos dado é o seguinte: é resguardar isolamento para os sintomáticos e os contactantes do mesmo domicílio. No caso, Sabrina, se você tiver coronavírus, você e os seus familiares que moram na mesma casa devem ficar em casa por 14 dias. Nós já orientamos os médicos a dar o atestado, isso está normativa. Conversamos com as empresas oficialmente, através do documento, para aceitar esse documento, que de certa maneira é um lockdown seletivo. Nós estamos isolando quem necessita isolar. Se isso acontecer, nós vamos conseguir baixar o nível de transmissibilidade nesse momento e passar por esse momento de pico para poder começar a pensar no restante do ano. Vamos a mais uma pergunta agora pelo WhatsApp aqui da gente. Cida, desde segunda-feira está tentando contato pelo Web Saúde, secretária. Diz que ninguém atende, está com sintomas, teve contato com uma amiga que testou positivo. O que fazer? Situação do Web Saúde. A gente até essa semana noticiou aqui, falou, né, que os via WhatsApp, né, pelas redes não está funcionando, o atendimento está acontecendo pelo ligar. Qual é a indicação, então? Bom, gente, é assim, ó.
todos os nossos serviços da saúde nesse momento, sejam ligue, seja web, seja os PAs, seja as unidades do hospital, estão com uma carga sobre-humana de atendimento. Se você não está conseguindo contato pelo ligue para tirar uma dúvida e você não tem um sintoma grave associado, vou dar um exemplo bem claro. Febre persistente com falta de ar não tem que esperar, tem que procurar um pronto atendimento. Falta de ar com febre associada a outros sintomas não deve esperar, por mais que você não receba uma orientação via telefone. Nós pedimos desculpas nesse momento, nossas equipes estão trabalhando incansavelmente para conseguir dar conta de atender a população e a gente vai continuar aqui nesse trabalho. Mas, de novo, enfatizo, o isolamento para sintomáticos nesse momento, os respeito às regras de distanciamento, né? E procurar o serviço de saúde somente com esses sintomas agravados, porque senão você vai ficar ali aguardando 6, 7, 8 horas para voltar para casa só com uma orientação simples, que é guardar o isolamento que nós já estamos dando nesse momento. Tá certo. Tem mais uma pergunta, secretária. A gente sabe que o seu tempo aí está na correria, mas tem mais uma pergunta, a gente quer informar mesmo. Jocenir, por que a prefeitura não fez hospital de campanha? Bom, é bem simples essa resposta, porque a prefeitura, com os recursos que ela recebeu, ela está aumentando as estruturas próprias de atendimento, que após a pandemia, elas permanecerão na cidade para atendimento da população. Eu vou dar um exemplo bem claro. Rio de Janeiro e São Paulo montaram hospitais nos estádios, que ficaram montados durante 3 meses, depois foram desmobilizados e gastaram milhões de reais para mobilizar essas estruturas que agora estão desmobilizadas, equipamentos sobrando. Nós estamos tentando implementar a rede de uma maneira, por exemplo, colocando leitos de UTI no Hospital Bethesda, que nunca teve leito de UTI, uma estrutura que vai permanecer após a pandemia. Tem sido essa a nossa linha de estratégia. E hospital de campanha é com o Estado, com a União. Nós não temos condições de manter essas estruturas, seja para conseguir profissionais para trabalhar, porque não é abrir, botar um leito, botar o equipamento e a gente vai conseguir. A gente precisa profissional, de fora de Joinville. Quem faz essa captação? É governo do Estado, é a União, através de editais amplos, macro, é trazer gente do norte, do nordeste para trabalhar. Isso o município não consegue fazer, gente. Nós estamos trabalhando nesse momento dentro das nossas estruturas para dar suporte de atendimento para toda a população.